meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer o 8º dia de novena em louvor ao Espírito Santo. Já estamos quase no finalzinho dessa novena, então se você não acompanhou ainda, tá os videozinhos lá atrás, só acompanhar, né, rapidinho. E dia 23, né, dia de Pentecostes. Vai ter na verdade um show, né, na Canção Nova. Então acompanhe, vai ser muito bacana. Então não deixe também de participar da missa, pois não é só porque dia de Pentecostes, mas também porque domingo sem missa, semana sem graça, né? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Santo Espírito, nossas almas visitai, enchei nosso coração com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Iluminai nosso entender, em nós vertei vosso amor, com vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Amém. No 8º dia de novena, nós já não iremos falar mais dos 7 dons, porque 7 foi até o 7º dia de novena. Então nós iremos falar hoje sobre o viver segundo ao Espírito. Quando a gente reza, né? Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Será que esse mesmo Espírito é porque repetiu na oração, vinde Espírito Santo, segundo o mesmo Espírito? O que é isso, viver segundo o Espírito? Então vamos lá, a palavra de Deus está em Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 9. Mas antes, nós não podemos deixar, né, de ler uma mensagem da caixinha Invoque-me e dá-te resposta. Em Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, está assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e te conceda sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Então, Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 9, vamos ler assim. De fato, os que seguem os desejos da carne gostam do que é carnal. Os que seguem as inspirações do Espírito apreciam o que é espiritual. Os desejos da carne levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam à vida e à paz. Pois os desejos da carne são revolta contra Deus. Ele não se submete à lei de Deus, nem o poderia. Os que vivem dominados pela carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis dominados pela carne, mas guiados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Quem não possui o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje, viver segundo o Espírito. Eu já estava querendo falar desse tema há tempo, ou mais ou menos a homilia que eu queria falar, né? A reflexão. E olha que interessante a reflexão que eu já estava planejando. Porque no texto do, né, o Rosário da manhã, ele sempre reza para aquelas pessoas que têm medo de morrer, né, de alguma maldição que foi caída até ela, ou não, até mesmo medo de morrer mesmo, né? Ou até não tem medo de morrer. Então, aqui, né, podemos dizer assim, antes de tudo, nós tínhamos e temos medo do espírito não, da morte.
do espírito da morte, ou podemos dizer assim, mas não, da morte. Nós, principalmente antes do Evangelho. Antes do Evangelho não, antes do Novo Testamento. Por que antes do Novo Testamento tínhamos medo da morte, de morrer? E ainda hoje, mas principalmente do Antigo Testamento. Porque antes, eles não sabiam. Mas nós sabemos agora que antes de Jesus abrir as portas, antes de Jesus morrer, e não sabe de ele ia ressuscitar, ele foi ao inferno. Então, todos que morreram antes dele foram nem julgados, jogaram logo ao inferno. E aí, muitos tinham medo de morrer, porque não sabia para onde ir. Muitos acreditavam que ia para Deus e iam. Só que olha quanto tempo demorou. Enfim. A partir do Novo Testamento, já na parte de Simeão, já em Mateus, na parte onde Simeão vê o menino e fala, esta é a minha salvação. Aí, nessa parte já dá a esperança, a palavra proclamada com esperança. Simeão tinha esperança. Porque ele não acreditava, ou podemos dizer assim, ele não aceitava. Não sabemos muito da vida dele, mas se podemos dizer assim, o meu ponto de vista, ele não aceitava ir ao inferno. Ninguém quer aceitar ir ao inferno, Mas, o que eu quero dizer? A partir do momento que Jesus nasceu e que Simeão viu que aquela era a salvação, a partir dali, nós já não tínhamos medo da morte. Já não tínhamos medo da morte. Mas, Joana, temos que nos preparar. Sim, preparar as coisas aqui na terra, Preparar, fazer as boas obras aqui na terra, para que nos céus possa coletar ouro, Mas não ouro de ouro, Cor, ou ouro, barra. Tem um ouro esperando por você. Mas o que eu quero dizer, a partir do momento que Jesus nasceu e Simeão viu que aquela era a salvação, nós já não tínhamos medo da morte. Por quê? Jesus, ele abre as portas do céu. Não quando ele nasce, mas sim quando ele ressuscita. Quando ele vai ao inferno, arrebenta as portas do inferno e busca primeiro Adão, depois os justos. A partir dali, nós já não tínhamos medo da morte. Nem quando Jesus, na verdade, morreu. Quando Jesus nasceu mesmo. Quando a palavra foi proclamada, nós já não tínhamos que ter medo da morte. Por quê? Eu morri antes de Jesus morrer. Eu fui para o inferno. Tem a música do Padre Fábio de Mello, que é Viver para mim é Cristo. E uma parte da música diz assim, se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Podemos dizer assim, Isaías, o profeta que adorava a Deus. Muito. Então, praticamente ele foi para uma prisão, que foi inferno. Então, todos aqueles justos continuaram a adorar a Deus. Então, não tenha medo da morte. Não é o que fala aqui realmente. Não tenha, que a carne leva a morte e o espírito leva a vida. Quem é esse espírito? Esse espírito é o Espírito Santo. E quem é essa vida? Jesus, caminho, verdade e vida. Então, por isso que nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos guie, que ele possa nos guiar sempre ao caminho do Espírito. Viver segundo ao Espírito, como hoje um tema hoje nos fala. Então não tenhamos medo da morte, mas tenhamos medo
de não cumprir tudo antes da morte. Como assim cumprir tudo? De não fazer boas obras antes da morte. Porque a morte, por que eu falo morte? Porque nós não devemos ter medo dela, sim, mas nós devemos não ter medo, mas se preocupar de não fazer as boas obras, de não juntar tesouros aqui na terra, para, né, não os tesouros da terra, mas não fazer as boas obras para que no céu possamos buscar o nosso tesouro. Senão, se a gente não fazer as boas obras aqui na terra, cadê o tesouro do céu, né? A gente vai ficar procurando, mas não vamos achar, porque aí nós vamos lembrar que nós não fizemos boas obras aqui na terra e não vivemos segundo ao Espírito. Então, possamos viver segundo ao Espírito Santo, que nós possamos sempre invocar a Ele, né, esse Espírito que nos protege, nos guarda, né, e nos guia. Então, meditação do Papa Francisco. Desculpa, a meditação do livre mesmo. Uma vida segundo ao Espírito Santo não significa uma vida desvinculada de si mesma. A vida humana é composta de diversas dimensões. Entre elas temos as dimensões biológicas e espiritual. Porém, precisamos reconhecer que quando a vida espiritual vai mal, as outras dimensões acabam indo mal. Quando se vive uma espiritualidade sadia, consegue-se lidar melhor com os males físicos e psíquicos. Temos de valorizar a vida espiritual, uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá sabor e sentido para a vida. Uma vida sem auxílio, uma vida no Espírito Santo. Precisamos ter uma vida no Espírito Santo que todos sejamos saudáveis, fortes e esperançosos, para que não desanimemos diante das limitações humanas e dos poderes do mal, né? Então, uma vida sem o auxílio do alto é fadada ao fracasso. Ok? Então, vamos fazer a súplica. Oremos. Senhor Jesus Cristo, vós nos ensinastes, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Pelo poder de vosso Espírito, fortalecei em mim esse amor. Arrependo-me do mal que causei aos meus irmãos e quero corrigir os prejuízos que porventura lhes tenho causado. Por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração final. Senhor nosso Deus, quereis reunir numa mesma fé vossos filhos dispersos, iluminai o mundo inteiro com a luz de vosso Espírito. Quereis congregar, pelo único batismo no Espírito, todos os homens que trazem o nome de Cristo. Concedei que aqueles que creem tenham um só coração e uma só alma. Quereis que a humanidade seja cheia do Espírito Santo. Dai aos homens a graça de construírem um mundo de justiça e paz. Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai o mundo inteiro. Isto vos peço rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não justiça cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelo mistério de Pentecostes, Senhor, santificai vossa igreja em todos os povos. Irradiai os dons do Espírito Santo sobre o universo. Continuai ainda agora, por meio dos corações dos que creem, a realizar os prodígios, em que vossa misericórdia realizastes desde o início da pregação evangélica. Que a força e a luz de vosso Espírito ilumine meus passos e os passos daqueles pelos quais hoje rezo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então ficamos por aqui. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Amanhã, no último dia de novembro. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.